Eu vejo mais pessoas, eu vejo mais pessoas aqui na minha tela, isso me agrada mais, porque eu estava vendo, estava Isso, estamos praticamente em mexendo. 25, 20, Ah, que 24 bom, pessoas. interessante, que encontro bonito esse. Bom, boa noite, eu queria agradecer o convite, né? É sempre bom poder estar com as pessoas e poder pensar juntos. Eu estava falando aqui com uma colega de vocês, que eu entendo, né, que pensarmos essa questão do racismo, né, se trata disso, no fundo, né, a gente tem, eu tenho aqui um livro, na verdade é uma tese que foi transformada num livro, né, eu defendi essa tese há 23 anos atrás, né, e só agora essa tese foi editada. Mas essa tese aconteceu uma coisa muito interessante, todo mundo conhecia a tese. Então, quando o livro saiu, a tese já era uma coisa que as pessoas já tinham visto, já tinham lido, já tinham comentado, conversado, né? O livro saiu e a tese, né, simplesmente saiu uma capa bonita, eu acho, porque o conteúdo é o mesmo, né? Mas é óbvio que eu poderia aqui apresentar para vocês, escrever alguma coisa e apresentar tudo aquilo que eu escrevi ou que eu penso, como, né? Mas eu entendo que nesse momento é muito mais importante que a gente dialogue do que eu fique falando a respeito de uma coisa que vocês têm acesso, né? Que é ou a tese ou o livro, né? Obviamente, quando eu escrevi eu fiz a minha tese, essa tese foi pensada logo depois que eu vim da França, na verdade, eu fui fazer formação lá, e foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de pensar essa questão, pelo incrível que pareça. Ainda que eu vivesse aqui e fosse atravessada pelo racismo, né? Só que naquele ano, né, quando eu fui para a França, eu fui para a França em 84, né? E eu comecei a fazer análise, depois que eu terminei a faculdade, eu comecei a fazer análise, e a primeira coisa que eu levei para análise era como eu me sentia, né, em relação a ser uma pessoa negra, uma mulher negra, e como eu me via atravessada pela questão racial. E ele me disse, olha, eu é, acho que é bom que você visite um psiquiatra, porque, né, eu acho que tem em você uma questão perceptória, porque o racismo no Brasil não existe. E isso foi uma violência sem medidas, tanto que eu não quis voltar mais para ser analista, né? Não voltei mais para ser analista. E o analista seguinte, quando eu cheguei no analista, eu disse, olha, você, a primeira questão que eu fiz para eu fiz uma questão para o analista, né? Você acredita que o racismo exista? Que existe racismo no Brasil? Eu não acredito. O analista disse, não, tem racismo, né? Eu falei, bom, então aqui eu posso ficar. Mas logo eu fui para a França, jamais imaginei que eu pudesse trabalhar teoricamente essa questão. Eu acabei me relacionando com pessoas muito interessantes, mas a pessoa que realmente me disse, ou me deu o rumo daquilo que eu deveria pesquisar, que, sobretudo, tinha a ver comigo mesmo, foi Félix Guattari, que se transformou num grande amigo, né? E que me disse, olha, eu acho que você precisa pensar essa questão. Mas como que eu vou pensar essa questão? Eu falei, você quer ser uma psicanalista, você veio aqui para fazer formação, né? Pense essa questão. Mas aqui no Brasil nunca, tanto é que a minha tese de mestrado, minha dissertação de mestrado não tinha nada a ver com essa questão, né? Porque na universidade, principalmente, não se pensava essa questão, estava longe de ser pensado, né? O racismo não era propriamente uma questão, né? E quando eu vou para a França, então, eu percebo que não só é uma questão, como é importante poder trabalhar essa questão, né? E me trabalhar simultaneamente. E aí, então, nasceu, né, a minha pesquisa, meu trabalho de tese na USP. Eu tive uma excelente orientadora e dali a gente começou a trabalhar. Era importante para eu entender qual era o mecanismo, de que maneira o racismo nos atravessava, nós, os negros, né? De que maneira nós éramos atravessados, quais as consequências psíquicas, quais as dores, ou quais, né, as doenças que isso poderia produzir, uma vez que era muito claro para mim, né, que o racismo
a introjeção desse que chegava via cultura, de uma certa maneira, nos adoecia, né? E aí eu comecei, a psicanálise foi de grande ajuda para pensar essa questão, né? Porque eu comecei a pensar desde antes, por exemplo, como é que se sentia os negros, como é que eles se viam, como é que eles se percebiam, né? Como nós nos percebíamos no convívio social, nas relações sociais, né? Na relação com filhos, né? Como isto se dava, como isto acontecia, e por onde passava essa questão. Primeiro que a gente, obviamente, né, trazia e traz uma marca, a diferença está no corpo, está na cor, né? E essa cor, na verdade, obviamente, ela é investida de muitos sentidos, né? Sentidos esses que vão construir o sujeito que somos, né? Como é difícil você ser. Se nós existimos sujeito no olhar do outro, é muito difícil você não ser você para ser sujeito no olhar do outro. Isso é muito confuso, né? O negro, ele é um sujeito que ele precisa não ser ele mesmo para ser sujeito no olhar do outro, né? Isto já traz uma questão, isso por si só já é uma questão preocupante, né? Nós não temos a menor semelhança, então isso é muito complicado. Num país onde, né, a maioria da população é negra, né, mas é também a maioria excluída e que não tem acesso à educação, à saúde, né? E, portanto, esse processo de exclusão permanentemente cria uma configuração psíquica muito específica. E é sobre isso que eu vou falar no meu livro, né? E é sobre esta questão que se trata esse livro, de pensar quais as consequências do racismo, né? Qual o alcance dele, né? E num trecho do meu livro eu me pergunto e me perguntei muitas vezes como é que a gente não necessariamente entrava numa cisão efetiva, né? O que nos fazia, de uma certa forma, ainda nos preservarmos, porque era muito difícil você não ser reconhecido no olhar do outro, né? Aqui no Brasil, nós não temos um processo de segregação objetivo e claro, né? Nem se dizia, não se dizia, o Brasil não é racista, aqui no Brasil não existe o racismo, né? Isto nos confunde muito, diferente da América do Norte, onde há uma separação muito objetiva, muito clara, né? Então, aqui, à medida em que não havia, não há ainda, né? Hoje acho que mais, porque nós estamos todos mais conscientes desta questão, todos nós, brancos e negros, afinal de contas, admitimos que ele existe. O racismo finalmente está posto e existe, né? Então, isso nos facilita mais, de uma certa maneira, de entendermos o nosso próprio lugar, né? Inclusive para estabelecermos um lugar de organização, de luta, né? De militância, por políticas públicas, por aquilo que nos permita ter acesso, né? Obviamente, esse processo não é uma coisa muito tranquila, né? Como não é na Europa, como não é na América do Norte, onde o racismo e a segregação matou muita gente, né? Muita gente mesmo, né? E muita violência, né? Aqui no Brasil é estranho, porque por mais que a gente reconheça que aqui no Brasil se morrerem 10 pessoas por dia, 9 são negras, né? E tudo bem, está tudo certo, né? Não há crime, né? Não se pensa que essas mortes são criminosas, que se pensa que essas mortes são aleatórias, né? Como se qualquer um pudesse morrer. Só que nos morros, no Rio de Janeiro, ou em São Paulo, na periferia de São Paulo, são os negros que morrem, né? São os negros que mais adoecem. Os hospitais psiquiátricos no Brasil sempre foram lotados de pessoas negras. Eram poucas as pessoas brancas nos hospitais psiquiátricos. E eu aí comecei a pensar, bom, aí tem uma questão. Não é aleatório isso,
né? Isto só pode ser consequência do racismo. Não nascemos doentes, mas ficamos doentes, né? À medida em que o racismo e as consequências do racismo é transgeracional, né? Passa de geração a geração, né? Ele não é instantâneo a partir daquele momento, daquela geração. Na verdade, ao nascermos, nossas mães já nos veem de uma outra forma, né? O desejo de ser branco era um ideal a ser atingido, porque era o lugar onde se podia existir efetivamente, como branco. Como negro, não há essa possibilidade, ou não havia essa possibilidade. Então, a gente almejava isso. Só que isto, na verdade, entrava nesse lugar da negação. Quer dizer, para ser branco, você precisa se negar quem é, né? E negar, como que você nega a própria pele, né? A pele negra. Não tem como você se negar desse lugar. Está aí o grande conflito, a grande confusão. Então, penso que a gente, né, assim, tem muito a pensar, tem muito a falar, né? Tem muito até para nos entendermos, né, os devidos lugares de cada um, né? A gente está começando a entender, quando a gente fala hoje de branquitude, não se falava da branquitude. Hoje a gente pode falar da branquitude como lugar de privilégio, né? A branquitude é relativa ao lugar de privilégio. No entanto, a brancura é algo que todos nós almejamos, brancos e negros. A brancura é excelência. Excelência, a sabedoria, a arte, tudo que há de melhor. Acho que cada um de nós temos o desejo da brancura, né, como a excelência no mundo. A branquitude é outra coisa, né? Durante muito tempo eu vi que havia uma certa confusão entre essas duas nomeações, né? Brancura e branquitude, né? A brancura habita todos nós, o desejo de excelência. A branquitude é o lugar de privilégio, né? Dessa diferença, né, social, né? Desse lugar social. E acho que todos nós, de uma certa forma, hoje somos ameaçados, né, na medida que nós não entendemos direito esses mecanismos. Mas, obviamente, não teremos a menor chance de lidar com isso se não conversarmos a respeito. A única forma é falar. É falar e é pensar esta questão, pensar alto, não pensar de per si, mas pensar alto, falar, né? Porque entendemos esses lugares, né, são lugares difíceis de estar, né? Para muitos de vocês que estão aqui me ouvindo, né, pessoas brancas, mas se enchem de culpa quando às vezes a gente fala, mas por que isso, né? Como que isso aconteceu? Isso é cultural, né? Isso não é de uma pessoa ou outra. Nós temos uma sociedade de classes, né, dividida, obviamente, e que instituiu assim. Então, repensar tudo isso significa repensar, né, isso tudo que está dentro de um tecido social, né, do qual a gente não vai se livrar simplesmente com uma leitura ou com uma interdição ou com uma lei. Aliás, racismo é criminoso do ponto de vista da lei, né? O racismo é passível de punição, é um crime. Isso não é uma garantia para a gente mudar as consequências, nem o que nós pensamos e sentimos. Não tem como a gente mudar isso a não ser trabalhando essas questões, né? Todos nós, o racismo nos atravessa a todos, brancos e negros. Existem negros racistas, né? Um exemplo muito fácil da gente entender é o Sérgio Camargo, na Fundação Palmares, né? Aquela figura fala de um lugar, né, nazi-fascista, né, de uma pessoa que pensa, ela se pensa branca e ela diz para os brancos a fala dela, né? Então, assim, e é uma pessoa que não, teoricamente, não, né, não deveria, filhos de militantes, como a mãe e o pai dele eram os melhores amigos dos meus tios, então eu conheço desde que ele nasceu. O pai dele é militante histórico, o seu Oswaldo Camargo, militante histórico, uma pessoa maravilhosa.
A mãe, amicíssima da minha tia, outra uma professora negra, uma professora pública negra, maravilhosa, que lutou pelas crianças negras do bairro. Quer dizer, escola e formação ele teve dentro da casa dele. No entanto, ele age como uma dessas pessoas que pensam, né, a branquitude não só como um lugar de privilégio, mas como um lugar de superioridade, o que é muito pior, né? Então, por isso que eu digo, o racismo, o machismo nos atravessa a todos. Todos nós temos que pensarmos juntos essa questão. Eu me lembro sempre, muito cedo, eu, apesar de não tinha interlocução com os amigos, com a universidade, sobre essa questão, mas foi uma questão que sempre me interessou de uma certa forma, que eu não sabia como pensar, né, intelectualmente essa questão. Não tinha a menor ideia, mas me impressionava muito. Na minha casa se lia muito, etc. e tal, sobre essa questão, família militante. Tínhamos, nossos vizinhos eram militantes, então a gente se falava muito nisso. Uma figura para mim de grande valor era Martin Luther King. E quando me perguntavam, mas por que você gosta tanto dele, né? Por que ele é para você uma figura, né, de grande admiração? Eu dizia porque ele é muito inteligente, e ele era mesmo, né? Um nome, o chamam de Dr. King porque ele tinha um título de doutor pela universidade. Ele era uma pessoa muito inteligente. E quando ele pensou a marcha para Washington, que foi a famosa marcha pela luta dos direitos civis americanos, ele entendeu que não haveria marcha se não marchassem negros e brancos. Então, ele reuniu a todos, negros e brancos. Quando a gente vê as imagens daquela marcha, que naquela ocasião nos Estados Unidos já tinha televisão, etc. E tal, foi tudo filmado aquilo, a gente vê negros e brancos marchando conjuntamente, né? Na marcha dos direitos, na luta pelos direitos civis dos negros, mas tinham. Então, eu sempre acreditei nesta coisa de estarmos juntos, de sentarmos juntos, de pensarmos juntos, negros e brancos. Os guetos não irão mudar em nenhum milímetro essa situação. Uma situação que é bem grave, ela não é uma situação qualquer. O racismo nos adoece a todos. Efetivamente, mais os negros, porque sofrem mais diretamente. Essa questão não tem nada que alivie, né? Não tem nem os privilégios que possam aliviar. Mas todos nós sofremos, ninguém ganha com o racismo. Ninguém ganha com isso. Então, a minha preocupação era pensar essa questão na clínica. Como que a gente ouve um paciente negro que chega para nós, né? Dia desses, dando uma supervisão na Sociedade de Psicanálise, uma pessoa disse uma coisa muito interessante. Eu tive um paciente negro, mas essa nunca foi uma questão na análise. Durante anos, nunca falamos da negritude. Eu também nunca coloquei o que eu pensava, e nem pensava, né? E ele também não, né? E na hora eu fiz uma questão para eles, o grupo que eu estava supervisionando, né? Se a análise é uma possibilidade, qual é o sentido e a função da análise, né? O objetivo e a função da análise, aprendi isso com Amor de Manumi, é tornar o indivíduo sujeito da sua própria história. E porque a gente se torna sujeito da nossa própria história, a gente precisa se resgatar, a gente precisa se buscar, a gente precisa olhar para si. Quem somos nós? De onde viemos? O que fazemos? E, de repente, ir para um processo que você não pode olhar para si e nem se nomear, né? Será que houve ali um processo analítico? Eu me perguntei. Perguntei para esta pessoa. Ela disse, hoje eu entendo que não, né? Houve um processo terapêutico para as questões imediatas que ele ia me trazendo, mas não houve um processo analítico, efetivamente, né? Então, pensarmos né, a clínica não é militância, né? Quando eu disse isso recentemente, foi um escândalo.
Mas como eu não tenho rede social, passei incólume pelo escândalo, porque eu não tenho rede social. Então, as pessoas me diziam, olha, foi um horror isso. Por que você disse isso? Eu fui convidada, inclusive, a escrever sobre isso. Por que eu digo isso? Há uma diferença, né? Porque é preciso, na clínica, uma análise só faz sentido se tem uma dor. Né? Não é assim que nós psicanalistas, pelo menos foi assim que eu aprendi com os meus mestres de psicanálise. Né? A análise só faz sentido quando tem uma dor. E se eu não posso entender a dor de quem me busca, né? A dor de quem me busca é a dor de quem está me buscando, não é maior e nem menor, nem melhor do que a dor de ninguém, é a dor daquela figura. Né? Então, eu não posso instruir meu paciente negro, trazer todas as bandeiras dos diferentes grupos da militância, etc., etc., porque não se trata disso. Se trata de entender como ele viveu isso, como ele foi atravessado por algo que machuca, destrói, desestrutura, adoece. Né? Para eu poder pensar essa questão com o meu paciente, eu preciso ter pensado para mim mesma, seja eu branca ou negra, enquanto analista. E se eu não entender esse mecanismo, eu não vou poder fazer uma escuta, não vou poder ouvir o que diz essa pessoa. Então, por isso, eu pensei nesse trabalho, né? Pensei nesse trabalho, pensei nessa constituição do sujeito, como ele vai se estruturando, né? Num universo onde ele precisa negar a si mesmo para poder existir. É disso que se trata esse livro, né? Eu não queria ficar aqui falando, eu sou muito falante, eu vou falando, né? Mas eu, ultimamente, não quero falar tanto, quero falar menos e dialogar mais, né? Eu sei que é o lançamento de um livro, esse grupo tem esse objetivo, falar muito do livro, mas eu vou falar muito de vocês com esse livro, mas falar com vocês, não fazer vocês me ouvirem só, simplesmente. Né? E ninguém precisa ter lido e decorado o livro para me fazer perguntas inteligentes, etc. É bobagem, né? Nós vamos dialogar. As coisas que aparecem, vamos fazer o exercício preferido da psicanálise, associação livre. Podemos começar? Pessoal, então, a partir de agora, abrimos, né, para vocês colocarem questões, fazerem perguntas sobre o atravessamento do racismo. Não precisa ser só ficar preso ao livro, talvez alguma pessoa pode não ter tido a oportunidade de ler, mas então já vou dar a palavra para a Tamires, que é a primeira mãozinha que eu estou vendo levantada ali. Pode Onde falar, está? Tamires. Tamires, está aqui na minha tela. Boa noite. Eu queria primeiro parabenizar a História do Dia, que eu li recentemente o livro. E no final do livro eu fiquei com uma dúvida, que até já estou entendendo como para a gente conseguir retirar essa dúvida, se for possível. Mas eu fiquei com a impressão de que, afinal, você tentava dar uma saída para debater essa constituição do sujeito negro, falando sobre a exclusão histórica da linhagem, né, dos membros da questão familiar, e como essa questão familiar ela é atravessada por diversas barreiras, por diversos impedimentos. E aí eu fiquei com uma pergunta se a gente ainda consegue falar no Édipo universal, porque me parece que esses impedimentos todos que a família negra tem de parar, que ela realmente não pode ser entendida como uma outra forma de estabelecer o complexo de Édipo nessas crianças negras. Olha, interessante sua questão,
Viu como é importante a gente dialogar, né? A gente falar, muito interessante a sua questão. O Édipo, a gente está partindo, penso que a psicanálise não é uma panaceia para todos os males e não explica tudo, tá? Eu acho que a psicanálise dá conta, a gente pode pensar várias coisas através desse instrumento que é a psicanálise. Essa questão edípica, aliás, tem um livro muito interessante, chama O Édipo Africano. Não sei se vocês se lembram, alguém conhece esse livro? O Édipo Africano. Que a mim me interessou muito, né? Até porque tive contato com os autores. O que a gente conclui, na verdade, a universalidade da psicanálise, ou dos conceitos psicanalíticos, na verdade, eles têm que ser entendidos a partir do momento que a gente consegue entender que o Édipo está ligado a figuras, né? Pai e mãe, figuras de poder, mas que na África, por exemplo, que a vida tribal, né? Não tinha necessariamente, as crianças viviam muito em grupos e tinham figuras de poder nesses grupos, que serviam para fazer o contraponto e para que o Édipo pudesse haver uma dissolução edípica, inclusive, né? Sim, né? Nesse sentido, a gente pode pensar numa universalidade. Agora, é diferente da gente pensar as especificidades. Quando a gente fala em universal, dá um pouco a impressão de que é tudo igual. Não, a gente pode, ultimamente, a gente tem pensado melhor, né, e usado a palavra especificidade, né? Cada cultura, cada tempo, cada lugar, né, produz determinadas características na formação do sujeito, né? Mas sim, eu acho que dá para a gente pensar o Édipo como uma questão também dentro das famílias negras, né? Por que não? Ele se constitui do mesmo jeito, ainda que sejam famílias. Entre os negros é muito interessante porque, em função do processo de escravidão, os negros eram impedidos de formar famílias, né? Eles não podiam formar famílias, eles eram vendidos. Então, você tinha escravos que trabalhavam praticamente com reprodução, eram reprodutores. Assim que essas crianças negras nasciam, elas já eram levadas embora porque elas eram compradas. Então, não havia essa possibilidade de ter pai e mãe dentro da mesma casa. Se a gente pensar o Édipo nesse sentido, fica difícil. Agora, se a gente pensar que existem figuras de poder, né, que essa criança vai responder, aí a gente consegue entender que é possível, né? Mas dentro de uma certa especificidade e condição. É muito recente que as famílias negras se associem como pai, mãe e filhos, porque as famílias negras, inclusive, elas são muito formadas através de agregados. Todas as famílias negras têm agregados. E é mais um matriarcado, por quê? Por conta do ventre livre, da lei de ventre livre, porque primeiro quem pôde assumir a maternidade foi a mãe, na verdade, né? Primeiro foi a mãe. Então, a partir do ventre livre, cada criança que nascia podia ficar com aquela mãe, já não era mais vendida. Mas o pai nunca era identificado, porque poderia ser qualquer um. Então, a gente não tinha essa correlação, né? Mas tinham figuras mais velhas, e os negros sempre foram de se agregar, né? Se agregavam. Então, tinha um tio, um avô, ou uma pessoa mais velha que fazia esse papel masculino junto àquela criança ou aquele grupo, né? Como eram nas tribos, né? O Édipo africano explica muito isso, né? Tem sempre uma figura masculina e feminina, tem a mãe, né? Depois a criança, mas tem essa outra figura masculina que vai fazer esse contraponto que é a lei, né? Entre essa criança e a mãe, né? Então, acho que, desse ponto de vista, a gente consegue pensar nas especificidades, né? E a psicanálise nos dá essa possibilidade, eu diria, né? De pensarmos de uma maneira mais arejada, né? Sem fugirmos aos conceitos reais, e como está dito teoricamente, né? É possível, sim, pensar, e é possível ter uma relação idílica, né? Uma relação que toda a família negra, hoje mais, né? Hoje você tem mais a presença do pai, mas é muito comum, por exemplo, os negros só terem um sobrenome, que era o sobrenome da mãe.
né? E esse sobrenome, na verdade, era um designativo da fazenda da onde a pessoa vinha. Uma vez eu fui fazer uma fala no Recife, que é um lugar maravilhoso, e no caminho do hotel para o local, para a universidade, era na universidade que eu ia fazer a fala, alguém me perguntou: nossa, seu nome é Batista Nogueira, é cristão novo, né? Eu falei: olha, nome, digamos, isso não me representa muito, né? As crianças africanas, elas não têm uma relação sincrônica com a sua origem, mas diacrônica, né? Todo branco, se quiser saber a sua origem, de onde veio, por que aquele sobrenome, eu nasci na Itália, que família tal, nós não temos nenhum registro que possa nos dar essa, né, essa noção sincrônica da nossa origem, né? É diacrônica, né? Não tem nada a ver com uma certa sincronia. Eu disse para ela: olha, esse nome provavelmente é de uma fazenda, né? Que meu avô, com meu avô, meu bisavô, né? Não meu avô, porque meu avô já não era mais escravo, mas a minha bisavó ainda era remanescente de uma, e ela viveu 120 anos, era remanescente de uma fazenda, né? E esse nome era do patrão, do dono da fazenda, do fazendeiro, né? Então, efetivamente, essa coisa do nome, né, do sobrenome, daquilo que nos nomeia, o que nos diz, e o brasileiro, que acho que é uma herança muito portuguesa, essa tinha muito, principalmente nas cidades, aqui, não sei no sul como é que era, né? Mas aqui os paulistanos tinham muito essa coisa do nome, de que família você pertence, qual é essa família, de onde você veio, né? Os batistas, aquela figura dos que chamam batista, aquela dos nogueiras, como se isso pudesse dizer da sua origem, né? Em relação a nós, os negros, isso se rompia, não acontecia, né? Então, na família africana, sim, mesmo que haja essa, né, essa reconfiguração familiar que seja, que não é, né, como uma configuração tradicional, e por isso mesmo nós sempre fomos vistos como doentes, né, como pessoas que tinham grande possibilidade de serem doentes, porque não tinha pai, mãe, avô certinho e tal, mas tinha o tio-avô, então tinha sempre uma figura, né, que seria essa figura da inserção da lei, né, que compunha com a mãe, né, um padrinho. Para nós, os negros, é muito interessante, nós temos muito essa coisa de padrinho, né? Mais do que de madrinha, porque o padrinho muitas vezes substituía a figura paterna. Portanto, o ético se dava da mesma forma, né? Não sei se respondi bem sua questão. Se não respondi, eu tenho que falar de mim. Eu entendi que, tipo assim, enquanto complexo, sim, é universal. Só que ele vai se dar de maneiras diferentes em contingências diferentes, tá? Em contingências diferentes, exatamente. Né? A gente vai entender que se não tem um pai e uma mãe, né, casados, mas tem um padrinho, tem um tio-avô, tem um avô, aquela figura masculina, né, que vai compor e que vai fazer essa família, que vai permitir que esse complexo aconteça e que se dê a dissolução edípica da mesma forma. Pessoal, vou dar a palavra conforme a ordem que está aparecendo aqui para mim na tela, tá? Porque eu não sei quem levantou a mão primeiro. Então, a Vera, o Rafa, o Adir e a Angéle. Pode ser assim? Vera? Boa noite, meu nome é Vera. Eu queria agradecer ao Instituto pela oportunidade de estar conhecendo você, ainda aqui no quadradinho da tela, e dizer da minha emoção desse encontro, né? Porque, por conta da minha realidade pessoal, eu fui impelida a começar um processo de letramento racial, né? Então, é um processo dolorido, muito dolorido, em que eu precisei me racializar e pensar a branquitude do ponto de vista racial, não enquanto uma categoria biológica, mas de uma categoria sociológica, e fazer um percurso que abarcou várias leituras.
a sua leitura foi uma delas. E eu queria dizer do quanto para mim é impactante e significativo que a sua obra dialogue com coisas que foram publicadas depois que você escreveu. Então, o quanto a tua leitura, para mim, se relaciona com a Grada Quilomba, quando ela discute essa questão do impacto do racismo numa mulher negra, na repetição do trauma, na revisitação e na revida daquelas situações todas, né? Motivadas por aparentemente coisas que não têm nada a ver. O quanto a tua obra dialoga, para mim, com Jefferson Tenório, quando ele descreve uma cena em que os pais do narrador procuram um terapeuta que, branco, não entende o que está sendo dito ali. E aí o narrador pergunta, será que um terapeuta branco tem condições de atender pacientes negros? E para mim, que estou na reta final da psicologia, e ao mesmo tempo em formação psicanalítica, porque eu sou portadora de diploma superior em outra instituição, aquilo para mim me bateu muito fundo. E eu comecei a pensar, nossa, apesar de ter uma filha negra, eu não tenho nenhuma condição de ser analista de uma pessoa negra que me procura, né? Então, aí, quando eu fiquei chocada do quanto o discurso do amor filial e maternal escondia a racialização de uma situação em que eu sou, teoricamente, branca e ela é negra, né? Então, foi nessa batida da vida que eu tive que me letrar. Eu não tinha outra saída. Se eu tivesse outra saída, eu diria para você que seria mais confortável, mas eu estou nessa batida do letramento. E aí eu penso, então, eu penso assim, duas coisas que eu queria te perguntar, né? Uma, eu acho que o teu livro já me responde, acho que você já respondeu aqui. A impressão que eu tenho é que o racismo ele não é só estrutural, ele também é estruturante. Ele é estruturante de mim, ele é estruturante de todos nós que estamos aqui, da minha filha. Então, quando eu não falo desse racismo estruturante e só fico no racismo estrutural, fica parecendo que eu estou lavando as minhas mãos diante da situação e dizendo assim, olha só, eu sou fruto de toda a minha civilização e está tudo bem. E só que não está tudo bem, é uma dor ferrada quando você se dá conta disso, misturado com uma vergonha profunda, como a Grada descreve naquele livro, e uma necessidade de você fazer alguma coisa que não é só ficar falando contra o racismo, ficar lutando por direitos, mas é uma revolução que é cotidiana e todo dia. Assim eu sinto na minha ideia, na minha existência. E aí, essa era a primeira pergunta que eu ia te fazer sobre essa questão do racismo estrutural e estruturante, mas eu já entendi que você vai por essas águas também, né? A segunda questão, que também tem mexido muito comigo, é a proposta de uma psicanálise americana. E quanto a essa proposta, eu não tenho, assim, ainda não fui letrada o suficiente para conseguir entender o significado disso e a possibilidade dessa psicanálise. Essa, então, seria a minha segunda pergunta, para saber o que você pensa a respeito. Então, eu ouvi falar, recebi até um link sobre a psicanálise americana e eu ainda não consegui me inteirar disso, né? Mas eu penso que quanto mais títulos a gente trouxer, menos a gente vai entender essa questão, né? Eu não sei se a questão passa por essa divisão, né? A psicanálise é a psicanálise, ponto final. Eu não sei se chamá-la de americana ou não sei o que, pode nos ajudar nessa questão. Eu fico absolutamente perdida nisso. Eu não saberia, na verdade, nem posso falar do lugar de quem leu a respeito, que entendeu, né? O que significa isto, o que está dito nisto. Mas, às vezes, me assusta, porque quando você fala, e você falou com uma propriedade muito grande, você foi uma leitora de fato do meu livro. Você não fez de conta, não, você leu. Algumas pessoas dizem para mim assim, quando eu terminei minha leitura, eu fiquei mal, eu fiquei depressivo. Não foi uma leitura que me deixou feliz da vida. Você traz coisas doloridas nesse livro, né? Eu entendo
a necessidade, talvez, que as pessoas tenham de nomear, né? Por que não chamar de uma outra coisa que não seja psicanálise? Porque psicanálise é psicanálise. Talvez o ideal fosse pôr um outro nome qualquer, que não fosse psicanálise americana, né? A psicanálise, ela já está patenteada, ela existe, ela está feita. Então, se tem um outro método para pensar essa questão, tudo bem, né? Mas eu não sei, porque não, tudo aquilo que leva o nome de psicanálise não é um outro método, é psicanálise, né? Então, quando eu proponho conversar com as pessoas, por quê? Porque a gente precisa se educar conjuntamente. Isso que você disse, eu mãe, minha filha negra, como é que eu me entendo com ela? Como é que a minha filha negra se entende comigo, né? O racismo é estruturante, sim, ele está no tecido social, né? Então, não adianta nós desconjurarmos as atitudes racistas, né? E não entendermos de que maneira ele se estrutura, de que maneira ele nos constrói. Se a gente não for no tecido desfazer isto, eu não acredito que a gente vá mudar isso. Isso vai permanecer como está, fazendo sofrer a todos nós, né? Porque o que o racismo produz é um enorme desencontro entre seres humanos. Somos todos seres humanos. E somos desencontrados, absolutamente desencontrados. Porque o que cabe para mim, que sou negra, não cabe para você, que é branca, e isso tem que ser quebrado, né? Então, se a gente não falar destas coisas e a gente só teorizar a respeito, não fazer que o outro diga das suas emoções, seus sentimentos, suas vivências, e entender de que maneira essa coisa vai nos atravessando, né? Porque não pense vocês que eu também já não tive atitude racista. E eu sou negra, né? Então, é perigoso isso, porque parece que é de um lado só. Bom, tem o branco que vai me oprimir e tem eu que vou ser oprimida com racismo, e aí o que a gente faz com isso? Faz uma guerra, né? Não, né? A gente precisa pensar juntos o que fazer com isso. Quer dizer, ninguém tem uma receita, eu não tenho uma receita. Eu tentei entender os mecanismos, as consequências disso, né? E tento estudar sobre isso, e tento pensar muito sobre isso. Eu não me entendi ainda qual é essa proposta, porque eu nem li a respeito, né? A Mifricana, eu tenho a impressão que, obviamente, é diferente de você pensar um europeu, analiticamente falando, e você pensar um africano, você pensar um sul-americano, você pensar um americano, porque ali a cultura se estrutura de um outro modo. Só que de um tempo para cá, com a globalização, né, os europeus resistiram muito à globalização, eles tinham horror à globalização, porque eles sentiam que iam perder as suas características específicas, próprias de si, né? Mas já há muito tempo a gente está se desfazendo nesse sentido, né? Eu sou capaz de usar uma roupa que se usa na Índia. Aqui no Brasil, eu sendo negra, quer dizer, não é mais o indiano só que vai usar a roupa, o sari, né? Que é uma roupa para mulher indiana, né? Eu posso pôr um sari, posso ir aqui no Jardins e comprar um sari para mim, né? Antes, se eu quisesse um sari, eu tinha que ir para a Índia, né? A globalização está mudando muito isso, né? Não tem mais como a gente não ser atravessado pelas várias culturas, pelas várias possibilidades de pensar e de ser e de estar no mundo, né? Então, quando a gente pensa a especificidade, eu acho que a gente avança. Quando a gente tenta fazer uma leitura que não nos permita pensar, né, de uma maneira mais arejada, mais ampla, esses atravessamentos, eu acho que a gente se perde, né? Porque o europeu hoje, ele não pode mais dizer eu sou um europeu e enfim, né? O brasileiro nunca pôde dizer eu sou um brasileiro, enfim. Quem de nós aqui pode dizer eu sou um brasileiro e brasileiro puríssimo? Não somos mais, acabou. Somos todos atravessados por todos e por tudo, né? Então, eu acho que quando a gente tenta dar um nome a uma coisa e fechar isto, né, como se isso pudesse representar, né, uma pessoa, eu acho que tem uma coisa interessante, porque
Eu vou falar uma coisa para vocês que eu não gosto de falar. Por exemplo, eu não gosto do conceito lugar de fala, porque para mim não é o lugar que faz a fala, mas é a fala que faz o lugar. Enquanto psicanalista, é assim que eu entendo, né? Quando eu ouço o meu paciente, eu tenho que entender de que lugar ele fala, mas não do lugar que ele veio, do lugar que ele se vê. É outra coisa completamente diferente. Então, eu posso ter um negro no meu divã que vai falando de um lugar de um europeu. Por que não? Por que não? Ou de um americano, ou de um uruguaio, de um paraguaio, de um argentino, ou de um iugoslavo, sei lá eu, de um chinês, não sei. É o lugar que ele se vê, é diferente. Então, não é o lugar que ele está que faz a fala, mas o lugar, né? Mas é a fala que faz o lugar, não o lugar que faz a fala, que constrói a fala, né? Nesse sentido, eu acho que pensar, quanto menos títulos nós demos à situação, já a psicanálise por si só já é bem complexa, bem complicada. Penso eu que a gente não precisaria inventar mais outros nomes para a psicanálise, né? A psicanálise já é suficiente e a gente já tem muito que se haver com essa teoria, né? Freud realmente foi brilhante. O Lacan trouxe algumas possibilidades de pensar, de ampliar esse pensamento, né? Eu tive um professor durante 15 anos, Luiz Alfredo Garcia Rosa, e ele dizia para nós assim: olha, gente, quando Lacan falou em sujeito, o sujeito já estava no Freud. O Lacan não inventou. E o Lacan nunca disse que ele inventou uma psicanálise nova. Ele disse: eu fiz uma releitura de Freud. Né? E, inteligentemente, ele disse isso, porque, de fato, foi o que ele fez, né? Uma releitura de Freud, mas que trouxe um marejamento, né? A noção de sujeito nos é muito importante para entendermos várias coisas, várias questões, né? De maneira, Vera, que eu não sei falar para você sobre psicanálise americana, eu não sei, né? Mas eu penso que é mais um dos pensares, né, a respeito, ou pessoas tentando entender, fazer um entendimento acerca dessa questão, né? Mas eu não sei se a gente precisa fincar essa bandeira, né, como uma etiqueta que nos faria, enfim, né, nos faria diferente do outro, porque nós estamos cada vez mais iguais uns aos outros. E se a gente não olhar para isso também, acho que a gente vai regredir muito, porque nós misturamos, até o nosso vocabulário tem palavras em francês e inglês, somos atravessados pela cultura inglesa, francesa, americana, eslava, chinesa, do outro lado do mundo. A maior parte das coisas que a gente tem é chinesa. Os badulaques que a gente compra, disso, daquilo, tudo é chinês, né? Daqui a pouco nós, né? E os chineses também são atravessados pelo resto. Quer dizer, o mundo se atravessou por... Aqueles que lutavam contra a globalização perderam, porque a coisa andou, independente da nossa vontade. Então, pessoalmente, eu não acredito mais, né? Que fincarmos uma bandeira aqui, somos brasileiros, eu não sei mais, aqui nós somos uma mistura, somos uma melange, né? Uma mistura. Se não fisicamente, mentalmente, culturalmente, nós somos uma consequência da globalização. Rafa? Me desculpa não ter respondido sua questão, mas um dia, quem sabe, ainda respondo. Oi, boa noite. Oi, Zildinha. Boa O meu nome é noite. Rafael, tudo bem? Oi, Rafael, tudo bem? Como é bom te escutar. Eu sou do Instituto Bion e eu estou muito feliz, assim, com a tua presença, com essa reunião, assim. Agradecer mais uma vez a Denise, né, por ter feito esse movimento. E te escutando, fiquei pensando tanta coisa, assim, eu acho que a primeira coisa que eu pensei, e acho que a gente comentou, né, Denise, num dado momento, que para nós o quanto era importante a gente fazer esse encontro, não necessariamente em novembro, né, para a gente sair daquele clichê
de trazer as questões né, antirracistas e tal, no mês da consciência negra, assim, que é fundamental, mas a gente poder tornar isso cotidiano, né? Eu acho que isso, desde o meu ponto de vista, pelo menos, faz parte do letramento racial, né? Isso ser do nosso cotidiano. E aí, pensando algumas questões, assim, desde os aspectos da clínica até os aspectos sociais, assim, e algo que tu comentou na resposta anterior, quando tu falou dos sobrenomes, né? Tava pensando nisso e tu comentou sobre, assim, não sei como é aí no Sul, né? Aqui no Sul. E eu fiquei pensando nisso, assim, que isso influencia até na geografia aqui, né? Na questão populacional do nosso estado. A gente, aqui no Rio Grande do Sul, é um dos estados mais racistas do Brasil, assim, né? Muito, muito. E é um povo que muitas vezes se acha europeu. E isso está muito marcado, inclusive, nas regiões do nosso estado, né? Um estado que foi construído, como todo o Brasil, né? Com a mão escravizada, né? Do negro escravizado. E o nosso estado, por exemplo, onde a gente teve maior apoio e incentivo do governo há um século atrás, foi para a colonização, especialmente italiana e alemã, na Serra e no norte do estado, é onde hoje em dia são as maiores potências, é a maior riqueza do estado. E o sul do estado, onde não tem essa presença tão marcada e onde teve as charqueadas, como a região de Pelotas, etc., é uma região de empobrecimento ao longo das últimas décadas, né? Então, isso também é uma face do racismo estrutural e estruturante, né? E fiquei pensando que dentro desse nosso estado tão racista, às vezes essa negação do racismo ela aparece de diversas formas, inclusive com ataque à ideia de ações afirmativas e cotas e tudo mais. E aí eu fiquei pensando nessa questão que muitas vezes a gente escutava, eu pelo menos não tenho escutado mais tanto, felizmente, ou eu acho que isso está meio encoberto, assim, meio a tanta coisa que a gente está vivendo no nosso país, mas muitas vezes a gente escutava assim que a questão ela não é étnico-racial, né, que é socioeconômica. E que, bom, aí eu fico pensando assim, eu que cresci numa periferia onde desde criança eu prestava atenção, especialmente na minha adolescência, que eu via que tanto familiares quanto amigos negros que viam na mesma periferia que eu, quando a gente ia a espaços públicos ou espaços culturais, eu nunca era barrado como eles eram barrados, assim. Isso já me chamava atenção, né? E isso não é por acaso. E eu acho que isso, eu tenho certeza que isso, desde que eu comecei a trabalhar na clínica, já foi algo para contar como um elemento na escuta, né? E no indivíduo negro que chega no consultório, né? E aí, fazendo essa ponte com a clínica, eu me lembrei, quando estava discutindo, de um caso, por exemplo, dentre tantos, mas um que me chamou a atenção, acho que foi no primeiro ano, quando eu estava fazendo a formação no Instituto Bion, que eu estava atendendo uma paciente, uma jovem adulta, negra de pele clara, e que, num dado momento, ela estava fazendo um curso de nível superior numa instituição privada, e ela era cotista. E uma das questões que apareceu, que ela trazia, era o quanto ela se sentia culpada por estar fazendo o curso através das cotas, uma vez que ela tinha consciência de que ela sofria menos, num certo sentido, o preconceito, o racismo, né, a exclusão do racismo, enfim, toda essa coisa perversa que é o racismo, pelo fato dela ser uma negra de pele clara e ela se sentir excluindo pessoas negras, né, de pele escura, negros retintos, dentro do processo das cotas, né? E foi algo bem importante trabalhar isso dentro da análise. E eu fiquei pensando nessa questão, né? Nessa questão do quão perverso é o racismo, porque ele faz isso, né? Essa racialização e essa subdivisão. E tu estava falando antes da diferença dos Estados Unidos, né? E do Brasil. E eu fiquei lembrando da questão fenotípica, né? Que aqui no Brasil faz mais diferença do que lá, né? Mais de origem e tal. E me lembrei dessa questão na clínica, né? Como aparece, quando aparece, que se a gente não está atento a isso, a gente não vai conseguir escutar, a gente não vai conseguir tá atento e dar o espaço para que isso surja, né? Porque essa paciente, eu me recordo que ela mesma foi relutante em trazer essa questão, e quando trouxe, o que prevalecia era essa questão da culpa, porque ela não conseguia se autorizar a ocupar esse lugar enquanto uma mulher negra, né, em função da questão fenotípica, em função dela conviver na maioria com brancos na família materna, né, porque enfim é uma família interracial de pais separados,
e ela convivia muito mais com a família materna branca do que a família paterna negra, né? Então, enfim, me fez pensar em tantas questões de te escutar e quero profundamente agradecer por essa conversa. Bom, eu é que agradeço a paciência de vocês estarem aqui me ouvindo e trocando, né? Mas, Rafael, você trouxe uma questão que eu diria que está no cerne, né? Do racismo, essa divisão, né? Que no movimento negro a gente chama de colorismo. Uhum. O colorismo é algo nefasto, né? Porque é recente até uma pessoa pública, né, de Jamila Ribeiro, que disse para uma pessoa que estava ali participando com ela, essa branquinha de turbante, né? Assim, eu achei aquilo terrível. Eu disse, meu Deus, olha o que o racismo é capaz de fazer com a gente, né? E a falta de respeito, primeiro, com o lugar que a pessoa se dá, né? Aquela pessoa se via como negra, né? E era uma pessoa mestiça de uma família, né, interracial, e que, portanto, ela assumia a sua negritude. E que direito tinha outra pessoa, que era mais retinta, de dizer, bom, sai praticamente, né, olha, você não tem esse direito, você está usurpando algo que é nosso. Isso não existe. Né? Isso também dividiu os negros, digamos assim, né? Porque os negros olham para os negros menos retintos, ou que não são retintos, como se eles fossem brancos. Só que os negros não retintos não são brancos, eles são negros. Eles vão sofrer o racismo do mesmo jeito, né? Sofrem dos dois lados, pelo incrível que pareça. Sofre, né? Do lado dos negros e do lado dos brancos, ficam sem lugar. É horrível que essa divisão exista, mas é muito importante falar nesta questão especificamente, Rafael, porque desde Nina Rodrigues, né? Nina Rodrigues que introduziu essa ideia, né, de que a gente podia se branquear, digamos assim, né? Que a nação brasileira podia se branquear, só que com isso ele trouxe, né, digamos que ele reforçou, né, que aqueles que não podiam se branquear, né, e estavam enegrecidos, ele montou o perfil do bandido negro, né, do bandido ser um negro, né? Então os brancos não tinham a menor possibilidade de serem desviantes, digamos assim, né, dentro da sociedade, né, de serem seres com dificuldade. E fazia uma leitura empobrecida, né, porque não entendia que quando a gente não dá conta de fazer essa leitura, que também passa por uma questão de classe, eu acho que a gente empobrece também a nossa discussão, né? A gente empobrece muitíssimo a nossa discussão. Não é só uma questão racial, é uma questão também de classe, né? Como os negros ficaram apartados, né? De políticas públicas que pudessem favorecê-los também, né? A universidade que eu estudei é uma universidade, aliás, quando o professor Kabengele que é um amigo querido também, uma pessoa amada, somos amigos há 40 anos, mas ele, quando vai fazer uma apresentação do meu livro, ele fala, ela vem de um tempo que a gente não via negros na universidade, muito menos na pós-graduação. Eu fui a primeira doutoranda negra na USP, então não tinha doutorandos negros na psicologia, né? Tinha até em outras faculdades, mas na psicologia fui a primeira, né? E isso era muito difícil. Isso tem uma questão de classe. Por quê? Né? Hoje eu trabalho com uma ONG que se fez dentro da própria USP, com os alunos do CRUSP, que é a moradia da USP, em que a gente tem vários suicídios ali dentro, suicídios, sofrimentos, né, psicotização, por conta, a grande maioria que mora no CRUSP é pobre e negra. E quando saem para a universidade, para as faculdades, eu era uma pessoa que, quando entrei na faculdade, circulava em todas as faculdades, ia no CA, não sei da onde, da Química, da Física, eu circulava, porque era gostoso circular, ia na ECA, não sei o quê, e enfrentava essa coisa, né? Lidava com essa coisa, sei lá como, né? Mas alguns, hoje em dia, adoecem, e eu via que também, porque na minha época eram muito poucos, Os alunos negros que tinham na USP eram os africanos que vinham
bolsistas. Então, eles tinham uma deferência por serem estrangeiros, né? E eu, muitas vezes, era confundida com eles ou com o grupo deles, então, por aí, acabava sendo aceito. Mas eles adoecem hoje, né? Eu estou lá tentando também fazer um trabalho com esse grupo, e os analistas que são da Faculdade de Psicologia, que atendem os alunos negros, não têm a menor ideia de como começar a atender, por onde ouvir, o que eu ouço dessa pessoa, né? O que ela está trazendo para mim. Porque são todos da classe média alta, brancos, né? E que sem letramento, né? Porque o letramento não faz parte da estrutura da universidade, né? Então, não é uma questão que era discutida, pensada, né? Os estudos é como o Cabet dizia, né? Assim, os estudos na década de 60, 50, 60, 70, que era a época que a gente circulava na universidade, eram todos muito mais na antropologia, na sociologia, e feitos por brancos, não tinham negros falando sobre suas questões, né? Mas a gente passa, sim, por essas dificuldades, inclusive essa do colorismo, né? Que é preciso entender, né? Que uma pessoa que não é retinta, ela sofre a discriminação, tanto quanto porque ela tem os traços negroides, ou porque ela tem o cabelo que lembra os negros, né? Mas nem entre os negros ela é bem acolhida, nem entre os brancos também, ela fica no meio do caminho. Ora, não fazer bem nenhum a essa pessoa, né? Deve ser difícil para essa pessoa também se encontrar, se perceber, ou se fazer sujeito da sua própria história, né? E fica um entre-lugar, né? Fica um entre-lugar, né? Então, essa questão que você traz, por exemplo, é uma questão importantíssima. A gente tem muito o que falar sobre isso, né? E entender de onde vem, e como aconteceu, né? Quer dizer, quando Nina Rodrigues inventa a história do branqueamento, que daí tanto tempo, né? Mas o branqueamento para Nina Rodrigues foi um horror, porque a partir do momento que Nina Rodrigues vai falando dessa questão do branqueamento, a gente tinha que sumir, eles tinham que sumir com os negros. Então, uma maneira de sumir com os negros não era só criar relações interraciais entre brancos e negros, mas era eliminá-los também. Eliminando, matando, né? Então, por isso que a polícia, sobretudo, né? E Nina Rodrigues era muito ligada a essa questão da polícia, assim, né? Era legista, médico legista, né? Por isso que a tradição da polícia é matar mais negros do que brancos. O alvo da polícia quer dizer, e isso não é aleatório, né? Quando as balas perdidas, eu falo sempre, gente, bala perdida no Rio de Janeiro só encontra os corpos negros. E não tem só negro morando na favela do Rio de Janeiro, mas é uma miséria, só o corpo negro as balas perdidas encontram, que não são perdidas, né? Não. A gente que fala que é perdido, mas não tem bala perdida, tem bala direcionada para os corpos negros, né? Então, acho importante, né? E a gente tem muito a falar, a pensar, né? Como nós vamos fazer com isso? O que fazer com isso, né? Qual é a escuta possível? Eu acho que a gente precisa, não só os analistas brancos, os analistas negros também precisam se letrar em muito para poder escutar o seu igual. Né? Durante muito tempo, o horror os negros não se davam bem ou não se agrupavam com grande facilidade, porque o horror de se ver no outro era muito grande. E o medo de você encontrar, por exemplo, se você estivesse em um ambiente como a USP, encontrar um outro negro era uma dificuldade enorme, você não sabia o que ele podia fazer, podia fazer uma bobagem qualquer, porque é assim que se pensa, que o negro vai fazer. Tinha piadas famosas, né? Se ele não faz na entrada, ele faz na saída. Sim. Né? Ou ele tinha que ter uma alma branca, né? Preto de alma branca, gente. É um absurdo. E esse aspecto que tu traz agora me fez pensar, inclusive, nessa questão do branco, da singularidade conferida ao branco e o negro como algo coletivo, né? Porque se um negro fica com medo que o outro faça, é porque ele vai, vamos dizer assim, é como se ele fosse manchar o coletivo, né? O branco não, ele fez, foi aquele fulano que fez. Né? Exatamente. E fora que o branco, ele forma um nós, né? Porque tem uma semelhança, né? Ainda que essa semelhança seja absolutamente falsa.
Total. Ela é falsa, ela não é Totalmente. verdadeira. Né? Ela é semelhança no fenótipo, né? Na cor da pele, mas não no caráter, não no que aquela pessoa pode ser ou fazer. Né? O que acontece é que o branco passou a ser, né, um representante de todas as virtudes possíveis e imagináveis, e os negros passaram a representar todas as vicissitudes. Né? Então, nós somos um só, né? Não temos nem muita diferença fisicamente, as pessoas... Tinha uma tia que é uma piada familiar, ela é muito interessante, ela está bem velhinha. Quando eu tinha uma família grande, a gente saía e encontrava algum conhecido, ela falava assim, a pessoa falava, ela é filha de quem? Eu disse, não importa, negro, japonês é tudo igual. Ela falava isso, não importa de quem seja filho, negro, japonês é tudo igual. Para a pessoa já não ficar perguntando, é filha de quem? Como é? Sabe assim, né? Mas isso é uma coisa ruim, né? Porque não é bem assim. Né? Claro. Nós temos a nossa singularidade, nós somos seres singulares, todos nós, brancos e negros. Nós somos seres singulares, não somos, né, essa unidade, né, que falsamente a gente crê. Né? Essa semelhança falsa que não existe. Né? Cada um é na sua singularidade. Cada um de nós é um. Sejamos brancos, pretos, japonês, amarelo, azul, cor-de-rosa. Não importa. Temos o Adir ainda e a Angélica. Né? E aí eu acho que a gente vai ter que fechar, caso tenha mais alguém interessado, porque nós estamos quase chegando no nosso teto. Então, Adir e Angélica, Adir, depois Angélica. Tá bem, então. Boa noite, Zildinha. É um prazer conhecê-la. Meu nome é Adir, eu também sou do Instituto Bion. E eu estou aqui, na verdade, eu tinha uma pergunta para te fazer, mas tu acabou respondendo na entrelinhas pelos colegas anteriores, né, que conversaram contigo. Então, vou ser breve. Quero primeiro te agradecer pela tua fala. Estou aqui bastante feliz de ter ouvido, né, um tema de tamanha envergadura, né, que tu colocaste aqui. Eu ainda não li teu livro, tá? Estou sabendo dele agora, em função da ação promovida, né? E agradecer a Denise também e a equipe por esse privilégio de a gente poder estar aprendendo essas coisas assim fantásticas, maravilhosas, né? E da posição de um psicoterapeuta branco com pacientes negros que eu tenho e ficar pensando assim, sempre foi a minha preocupação assim, o que eu escuto, o que eu vejo, o que vem desses pacientes, como é que eu desta posição, né, posso entender esta demanda que está vindo de lá. Então, acho que para mim foi um privilégio poder te ouvir, né? Para poder, a partir de então, começar a pensar com mais profundidade o tema, porque quando a gente fala em termos de empatia, a empatia, ela poeticamente, ela é bonita de dizer, né? Empatia e tudo mais. Mas, de fato, eu posso até entender ou tentar entender o que uma pessoa negra passa, todo esse atravessamento racial, estrutural, estruturante e tudo mais. Mas, de fato, eu nunca vou saber o que ela sente, né? Então, se eu nunca vou saber de fato o que ela sente, porque é ela quem sente, né? Eu preciso, então, me preocupar em tentar me aproximar cada vez mais desta realidade para poder, então, nessa posição, eu achei lindo o que tu disse, né? Tornar a pessoa sujeita da própria história dela. Fazer com que ela mesma se aproprie disso, né? Porque eu tenho hoje, acredito que uns quatro pacientes negros, né? E que trazem questões e que eles trazem de forma bastante objetiva esse atravessamento da história cultural da família e que eles trazem esta bagagem e vão trazendo e não se sabe quando isso pode terminar. E também achei de muita riqueza tu dizer assim que eu só estudei o caso, eu não tenho a solução, nem sei como fazê-lo, né? E que sim,
é que eu acho que mais encontros como esse, entre brancos e negros, né? Que a gente possa fazer a nossa caminhada a exemplo de Martin Luther King, né? Que são os debates que se entrelaçam entre brancos e negros para a gente pensar junto uma questão tão importante como essa. Então, eu quero mais uma vez te agradecer e espero que tu volte a falar com a gente aqui no Instituto. Tá bem? Adir, olha, eu é quem sou grata, né? Sou grata pela sua escuta, pela sua empatia, né? Que é mais do que empatia, é mais do que uma palavra poética, talvez, né? É a capacidade que a gente tem de poder ouvir o outro, de estar com o outro. Nós nunca saberemos a dor de ninguém, nem de brancos, nem de negros, a dor de ninguém, nunca saberemos. Mas podemos imaginar, ou podemos tentar nos colocarmos no lugar do outro, sem ocupar o lugar do outro. Eu costumo dizer para os meus supervisionandos, não roubem as dores dos seus pacientes. Né? A dor é dele, não roube a dor dele. A dor é dele, não é sua. Né? Mas isto, fazer uma escuta, é se pôr disponível, né? É se pôr disponível para estar com o outro. Isto é importante. Né? A coisa mais importante. Se a gente tiver disponibilidade para escutar o outro, já é fabuloso. Né? A gente já vai ganhar muito com isso. E acho que falarmos conjuntamente, estarmos juntos pensando essa questão, para mim é fundamental. Né? E por isso que eu fico um pouco receosa e talvez não seja bem vista quando eu digo que eu não compactuo muito com essa coisa da psicologia negra, da psicanálise negra, não compactuo com isso, porque somos todos seres humanos. E se eu começar a etiquetar, eu vou continuar fazendo essa cisão, aumentando essa cisão que já é tão grande. E eu não vou compactuar com isso, não consigo. Né? Mas parece que eu tenho parcerias, eu tenho vocês que conseguem me ouvir e me entender, então isso é bom. Né? Eu é que agradeço a oportunidade, então eu agradeço sempre muito a oportunidade de estar com as pessoas, para mim é muito precioso. Né? Eu poderia falar horas, aqui 1h30 para vocês teoricamente, e não ouvir vocês, eu acho que isso não é válido. Principalmente nessa questão, a gente precisa ensaiar isso, aprender a fazer isso. E nós estamos aqui aprendendo juntos a fazer isso. Obrigada pela oportunidade. Angélica. Oi, prazer, Isidinha. Tudo bem? Angélica. Aqui. Tudo bem? Dizer que estou muito feliz, muito feliz de poder te ouvir. Eu, nesse último ano, também sou aqui do BIA, faço parte da formação, né? Vim como estagiária, segui aqui, senti muito bem, mas também porque eu acompanhei um pouco da sua obra, desse mesmo livro, para escrever um artigo sobre um caso que eu venho acompanhando na instituição de uma adolescente mestiça. E era sobre essa construção do psiquismo em adolescentes mestiços dentro do Brasil, dentro da realidade que a gente vive com o racismo, né? E eu tenho muito interesse também nessa. Acho que a sua obra também faz muito sentido para mim, quando a gente vai pensando na constituição de uma relação, de quem faz aquele papel, né? Dos cuidadores referenciais com essa criança que está vindo, com esse bebê, que vem para cima dessa criança, né? Eu acabei usando. Foi um misto, assim, de autores, muito também, né? Mas de ai, que pena que o tempo está acabando, mas a colega também, quando começou o início da fala, perguntando sobre o Édipo e tudo, mas eu gostaria de ouvir um pouquinho, acho que a senhora falou também durante todo o nosso encontro, sobre como é também dentro da clínica quando a gente lida com isso, né, de crianças e adolescentes que estão construindo a sua identidade e vêm de uma história, uma família mista, né, às vezes não encontram muitos referenciais dentro de um ambiente escolar, a imagem do idealização, do que é a busca pela destruição, né, do ideal que não é o nosso, e também nesse cuidado, assim, quando a gente tem essa escuta de poder auxiliando mesmo, né, de poder acolher isso com esse cuidado, de quando do que fica meio assim distorcido, né, de não poder ser visto pelo outro, o vazio que é isso. Bom, primeiro que as famílias interraciais, né, elas sofrem muito, porque elas negam essa interracialidade, digamos assim.
né? Há uma negação dentro da própria família, porque há uma decisão do branco de casar com um negro. Então, eles se entendem, eles se querem, eles se entendem, sabem por que se casaram. Mas a família, às vezes, branca não entende isso, e a família negra também não entende isso. Então, a confusão começa a acontecer dentro da própria casa, né? Aonde o que acontece nesses casos é um emudecimento, digamos assim. Não se fala, então. Não vamos nos falar. Não vamos nos parentes que nos aceitam, e a gente não precisa falar sobre isso, né? A criança fica no meio desta questão familiar, que ela entende já que há uma diferença dentro da própria família, no seio familiar, que também não é dita, é o não dito. Mas dizia o Lacan que o não dito tem uma força maior do que o dito. Por isso que eu falo que a gente precisa falar muito, né? Porque para esses monstros fiquem pequeninos, né? Porque, na verdade, ela já vai para a escola, ou ela já vai para a vida, quando a criança sai da família e vai para a vida, ela já vai com uma certa dificuldade de dizer aquele é meu pai, porque como ela é mestiça, o amiguinho não acredita que seja o pai dela, ou aquela é minha mãe, eu tenho vergonha da minha mãe porque minha mãe é negra, por exemplo, né? E isto não é dito na família também. A escola, ou a sociedade, ou a nossa cultura, né? Como bem nos disse a Vera, né? O racismo é estruturante, além de ser estrutural. Né? Ele é primeiro estruturante. Né? Então, esta criança, nos processos de identificação, ela vai começar a sofrer pequenas cisões, digamos assim, né? Porque ela é branca e negra. E ela é mesmo. Ela é branca e negra. Ela não é só branca ou só negra. Né? Então, ela tem os dois lados. Então, há uma pequena cisão, uma tendência a ficar dividida, né? Porque se ela se identifica com o lado branco da família, ela não é branca, só branca. Ela é mestiça, né? Um lado negro é a mesma coisa. E assim ela fica sem lugar, né? Que é o tal do colorismo, né? O colorismo que vai, né? É uma visão perversa, né? Daquele que vive né? essa particularidade, né? De ter uma família interracial. Então, o adoecimento é claro, muito claro, pela falta de lugar. Então, óbvio, quando a gente fala identidade, a gente está falando num processo mais psicológico, menos psicanalítico, né? Mas é o psicanalítico, na verdade, porque enquanto identidade a gente muda. Quando a gente é adolescente, a gente gosta de um artista, se veste como ele, quer falar como ele, etc. E tal. Depois, aí é o professor da universidade. Aí então, isso é identitário, o caráter identitário, né, que a gente vai mudando, né, que é muito bom também, faz muito bem a nós, né, o caráter identitário, essa possibilidade de mudarmos a forma de sermos, isso é muito bom. Agora, quando a gente pensa naquilo que vai ser estruturante dentro, né, da nossa saúde mental, aquilo que nos estrutura, aquilo como estrutura, isto está comprometido, porque aí a gente não sabe para onde vai, nem como vai, nem o que faz, nem o que olha. Então, nós temos que estudar mais isso, né, para saber como lidar com isso. Né? Esta é uma questão real, concreta, objetiva. Né? Os processos identificatórios, eles ficam confusos, literalmente. Né? Me identifico com minha mãe porque é minha mãe, e eu gosto dela, ao mesmo tempo eu não gosto dela porque ela representa aquilo que me faz sofrer. Né? Eu gosto do meu pai, mas ele pode fazer mais coisas do que eu. Né? Atendi uma ocasião uma família que vinham era um médico casado com uma senhora que tinha 4 filhos. Ela era negra, não negra retinta, ela era, né? E ele era um panamenho, que, portanto, não posso dizer que ele é um alemão, né? Sim, um alemão, um italiano, aquela coisa branca, né? Também meio mestiçado, mas ele era visto como branco no Panamá. Eles vieram para cá, porque ele veio fazer uma residência aqui, e as crianças estavam encantadas e diziam para eles que queriam ficar morando aqui, porque no Panamá, o pai entrava, fazia as compras, a mãe e as crianças ficavam na calçada.
porque as crianças traziam mais os traços da mãe do que os traços do pai, e eram vistos, e o pai dizia que tudo bem que acontecesse isso, porque o importante é que eles comessem bem, que eles pudessem ter boas coisas, e que eles não podiam ligar para isso. Então, se eu posso entrar, comprar e trazer para vocês, eu vou. Né? Mas as crianças ficavam do lado de fora. E isso fazia com que as crianças sofressem muito, porque eles tinham um pai dos quais eles não podiam se identificar. Né? Fazer um processo de identidade, de identificação com esse pai, não de identidade. Né? Isso que é mais complexo, né? Porque não é uma pessoa que vai passar. Uma pessoa, esse pai vai existir na vida deles até morto. É para sempre. Os nossos processos de identificação eles são para sempre. Né? Mas esse pai acabava, né, fazendo isso para que eles tivessem o melhor, mas eles entendiam isso com muita dor, porque eles não podiam ser igual ao pai. Então, o filho mais velho chegava a dizer: eu não posso ser como você, eu não quero, você não parece, eu não consigo olhar para o meu pai, ele dizia para mim, dizer que eu quero ser como meu pai, porque eu não posso ser, eu não vou ser, eu não vou poder ocupar os mesmos espaços, os mesmos lugares. Tipo, que adianta olhar para ele e achar que ele é um modelo para mim? Né? Olha a complexidade. Né? Aqui todos podiam entrar no mesmo supermercado, né? Mas tudo da classe média. Né? Já vai nos lugares, jardins aqui, Jardim Europa, e todo lugar. Ali já muda de figura a coisa. Você até entra, mas o segurança vai atrás de você. Bem juntinho. Bem juntinho. É agarradinho. Pois é, Cidinha, muito obrigada. Até te ouvindo também, pensei agora com um caso recente, uma menina bem pequenininha, que vem de processo de adoção, também é mestiça, os pais são brancos, e aí ela tá com essa dificuldade de se reconhecer dentro da família. Aceita muito esse amor desses pais, mas se sente muito fora. Muito, muito fora. Né? E os pais... e ela, como os pais têm uma outra condição social, então ela é sempre a única nos espaços. Então, realmente... a família precisa falar dessa diferença e aceitá-la. É diferente, sim. Você é diferente, mas eu quero você. Você é diferente, mas você é minha. A família precisa dizer isso. Nós tínhamos eu e Cabê tínhamos uns amigos, Cabê morou na Bélgica durante muito tempo, e tinha um casal de amigos da universidade que adotaram uma criança africana. Eles eram brancos e adotaram uma criança africana. Ela tinha 8 meses, a bebezinha. Até que um dia a mãe mostrou essa criança no espelho. Ela desmaiou. Ela desmaiou. Ela achava que ela era como a mãe. Né? Ela teve um desmaio. Ela se assustou com a imagem dela no espelho, que era totalmente diferente da mãe. Quando ela voltou, ela passava a mãozinha no rosto da mãe e ficava olhando como quem diz: eu quero ser como você. Né? E quando punham ela de volta, a mãe olhava no espelho, olhava para ela, ela sorria. Quando punham ela na frente do espelho, ela chorava. De não se ver, no igual. Ela não se encontrava ali. Ai, Cidinha, muito obrigada. Obrigada de coração. Amei. Eu que agradeço. E é bem isso que a gente estava falando, de poder se unir, né? De tirar do não dito, tirar do velado, trazer à tona. E pensar juntos o que nós temos muito que fazer. Temos muito que estudar, temos muito que pensar. Bom, vou ficar com a parte chata, então, de fazer o encerramento, né? Porque está tão boa essa conversa. Então, gente, agradeço a presença de todos. Em nome do Instituto Bio e do Departamento Científico, agradeço imensamente por tu ter aceitado fazer essa conversa com a gente, Zildinha, foi maravilhoso, estou muito feliz. E é muito bom poder conviver contigo mensalmente, e acho que estou aprendendo muito contigo, então eu não poderia ser egoísta e não dividir isso com os meus colegas, né? Então, agradeço muito mesmo. Obrigada, mas todos estão convidados a estarem lá conosco na supervisão, né? Onde também é um lugar de exercício, de pensar juntos, de pensarmos juntos sempre. Bom, eu é que agradeço o convite, a paciência de vocês em me ouvir e a acolhida e o acolhimento.
de vocês. Maravilhoso estar aqui. Sempre que me convidarem, eu vou voltar. Eu vou voltar. Ah, Sempre que bom! eu volto. Obrigada. Que bom. Muito obrigada. Boa noite, gente. Boa Muito noite. obrigada. Boa noite. Obrigada. Obrigada, Isildinha. A Obrigada, todos. Denise. Obrigada a todos. Obrigada. Fala, Obrigada. Angeli. A Tamires Boa pediu para noite, divulgar o grupo obrigado. de supervisão ali no chat. Eu vou escrever, então, antes de sair. Só um momentinho. Tá bom, então. Então, agradeço a todos. Boa noite, obrigada. Boa noite. Muito obrigada. Até mais ver. Muito obrigada. Até mais ver. Não vou dar adeus para vocês. Até mais ver. Tá bom? Até, muito Até obrigada. lá. Nada. Tchau, tchau. 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 Então, tá, eu acho que é isso. Tamires, tu conseguiu anotar? Ela perguntou como ela faz para participar no chat. É que a Denise já saiu. Pois é, acho que Tamires, acho que tu vai mandar uma mensagem talvez para o Bion, e aí talvez passar a Isso. informação, o que que tu acha? Tamires, faz assim, ó, tu tem o contato da secretaria, né? Foi por onde tu fez a inscrição para o evento de hoje. Sim, eu fiz a inscrição pelo WhatsApp, aí eu entro lá em contato para ver, né? Isso, faz o seguinte, entra em contato com esse telefone, e aí tu pede o contato da Denise para tu poder conversar com ela sobre esse grupo de supervisão, porque o pessoal da secretaria não vai conseguir te informar, porque a gente não tem essa informação na secretaria, só a Denise que tem. Tá? Pode Ok, ser? então, obrigada. Tchau, gente. Boa Então noite. tá. Bom descanso. Boa noite, até mais, beijo. É.